volta agora para nossa aula de ciências. Espero que vocês tenham conseguido fazer nossa aulinha de português, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, manda uma mensagem aqui para a prof estar solucionando as dúvidas de vocês, beleza? Então, galera, hoje a gente vai voltar a trabalhar no nosso conteúdo de ciências. Eu vou pedir para vocês já deixarem separado o livro de ciências aí, o caderninho de ciências, e agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as partes das plantas. A gente vai voltar a falar sobre as plantas, beleza? Nas nossas últimas aulas, a gente viu da importância das plantas na nossa vida, que elas são seres vivos, elas nascem, crescem, se reproduzem, morrem. Vocês estão acompanhando o crescimento da semente aí com o girassol que vocês receberam para fazer o nosso trabalhinho de ciências. Então agora a gente vem com mais conteúdo sobre as plantas. Mas antes disso, meus amores, ontem era um dia muito especial, por duas razões bem legais, só que a gente estava com a nossa atividade avaliativa de história, então a gente tinha que se concentrar muito naquela atividade. Hoje a gente vai retomar esse conteúdo de plantas e também vai falar de uma coisa muito importante, que é a chegada da primavera. Meus amores, ontem a gente já iniciou a chegada da primavera e com ela a gente tem no dia 21 de setembro também a comemoração do Dia da Árvore. E a árvore é uma planta e está bem relacionada ao nosso conteúdo de hoje. Então, além do nosso conteúdo de hoje, a gente vai fazer um trabalhinho de ciências muito importante lá no nosso caderno de desenho, que eu vou explicar no final desse vídeo. Então, espera aí. Preste atenção no nosso conteúdo de ciências, no nosso conteúdo do que a gente vai falar hoje, que daí vocês vão conseguir lá no caderno de desenho fazer o trabalhinho de ciências de hoje. Já é? Então, galera, hoje a gente vai trabalhar as partes da planta. Vou pedir para vocês abrirem o livro na página 92 para a gente conhecer as partes que fazem parte de uma planta e a função de cada parte, beleza? Então lá na página 92 a gente tem a maioria das plantas possui 5 partes que são muito importantes: a raiz, o caule, as folhas, as flores e os frutos. Cada parte que compõe uma planta tem uma função. Cada parte que compõe a planta tem uma função específica para aquela planta funcionar. No corpo da gente, a gente não tem o olho, a boca, o pulmão, o coração. Então, cada parte do nosso corpo serve para funcionar o nosso corpo, para fazer ele funcionar, certo? E na planta não é diferente. A planta tem as partes dela que servem para fazer a planta funcionar, para produzir o seu alimento, para ajudar no crescimento, na respiração, para ajudar na reprodução. Então, cada parte da planta tem uma função específica e é isso que a gente vai conhecer hoje. Então, ali na página 92, a gente tem um desenho de uma linda árvore. E aí a gente tem a representação de todas as partes da planta. A raiz, que é aquela parte que fica sob a terra, embaixo da terra, que mantém a planta firme no solo. A gente tem o caule da planta, a gente tem a folha, a flor e o fruto. E agora a gente vai entender melhor o que cada parte da planta faz para ela. Então lá na página 93 a gente tem: cada uma das partes da planta possui uma função. Veja as funções de cada parte. Galera, a gente vai começar a conhecer cada parte da planta. Então, é importante que vocês entendam que uma planta ela é composta de 5 partes: a raiz, o caule, a flor, o fruto e a folha. Beleza? Então, a raiz, ela sustenta a planta na terra e retira dela água e sais minerais para produzir o seu alimento. Então, através da raiz, a planta vai conseguir retirar água e os sais minerais para conseguir produzir o seu alimento. Então, além dela manter a planta firme na terra, ela vai ajudar a tirar da terra água e sais minerais.
O caule, ele sustenta os galhos que seguram as folhas, as flores e os frutos e leva os sais minerais, a água e o alimento para toda a planta. Então, o caule, ele transporta água, sais minerais para o resto da planta toda. Então, ele tem essa função de sustentação, mas ele também é condutor de sais minerais e água para o resto da planta. Joia? Depois a gente vem com as folhas. As folhas são responsáveis pela respiração da planta e também absorvem a luz do sol, que serve de energia para que a planta produza o seu alimento. Então, as folhas, elas têm essa função de respiração da planta. Ela vai absorver a luz do sol, a planta vai produzir todo o seu alimento através de um processo que a gente vai conhecer mais para frente. E aí, através da planta, através da folha, ela vai conseguir respirar. Por isso que é tão importante a gente cuidar das nossas plantas, galera. Depois a gente tem as flores. As flores são responsáveis pela reprodução de muitas plantas. Muitas flores se transformam em frutos, como a flor da laranjeira, que se transforma numa laranja. Então, meus amores, a flor, ela serve para deixar bonito, ela é a coisa mais linda do mundo, perfumada, mas a função dela na planta é de reprodução. Ela ajuda a planta a se reproduzir. Então, ela solta o pólen, os animais acabam transportando e aí a planta vai se reproduzindo. E depois a gente tem os frutos. Os frutos guardam as sementes que darão origem a outras plantas. Geralmente, os frutos se originam das flores. Então, primeiro a gente tem a flor, depois a gente tem o fruto, e o fruto ele guarda a semente, que dessa semente a gente vai conseguir também a reprodução da planta. Então, a flor e o fruto, eles servem basicamente para a reprodução da planta, beleza? Para ela conseguir se reproduzir e ter cada vez mais. Como os animais, os vegetais podem ser encontrados em diferentes ambientes em nosso planeta. Então, galera, assim como os animais, as plantas, existem plantas que moram na água, existem plantas que ficam na terra, existem plantas que se desenvolvem nos mais diversos ambientes no planeta Terra. Beleza? Agora a gente vem com as nossas atividades relacionadas às partes da planta. A gente vai voltar e vai falar bastante sobre as partes da planta porque é um conteúdo muito interessante e ele é muito importante pra gente. Então lá na página 94 a gente vem com a atividade 1. Observe a árvore e escreva o nome das partes dela. Então, galera, a gente tem ali a árvore e vocês vão ter que colocar o nome das 5 partes da planta. A raiz, o caule, a flor, o fruto e a folha, beleza? Atividade 2. Encontre o nome das partes de uma planta no diagrama abaixo. Então, ali a gente tem um caça-palavras e vocês vão encontrar aqueles 5 nomezinhos. Raiz, caule, folha, flor e fruto, beleza? 3. Qual é a estrutura da planta? Qual estrutura da planta encontra-se dentro do fruto e pode germinar, originando outra sementinha? Então, ali, galera, a gente tá vendo, tá voltando lá para aquele conteúdo que a gente trabalhou. Lembra que eu expliquei agora mesmo que o fruto, ele guarda a semente. E a semente, ela vai originar novas plantas. Então, qual é a estrutura da planta que encontra-se dentro do fruto que vai originar uma nova planta? É a completa aí, beleza? Atividade 4, página 95. Vamos responder as adivinhações. Depois, desenhe a resposta. O que é o que é? Letra A. É a parte da planta que a sustenta no chão. Letra B. É a parte da planta mais doce e saborosa. Letra C. É a parte da planta que absorve a luz do sol.
Letra D. É a parte que transporta a água e os sais minerais para toda a planta. E letra E é a parte da planta que dá origem aos frutos. Galera, se vocês ficarem com dúvida, pode voltar lá na página 93 e procurar a resposta que tem ali, beleza? E aí vocês vão desenhar da maneira de vocês. Lá na página 93, a gente tem a função e a gente tem um desenho representando a parte. Então, vocês vão fazer a mesma coisa aqui na atividade 4. Vocês vão colocar o nomezinho e vocês vão desenhar que parte da planta que é. Beleza? Página 96, vamos lá? Atividade 5. Vamos colocar as sílabas na ordem e ligar a palavra formada ao desenho correspondente. Galera, ali a gente tem as 5 partes da planta. Caule, flor, folha e fruto. 4 partes, desculpa. A gente tem as 4 partes da planta. Caule, flor, folha e fruto. Só que as sílabas são tudo bagunçado, tá tudo numa bagunça. Então, vocês primeiro vão fazer o quê? Vão ordenar as sílabas, vão formar a palavrinha bonitinho com as sílabas no lugar certo. Depois, vocês vão olhar o desenho e vão ver qual desenho que melhor se encaixa com a parte da planta que vocês estão trabalhando. Qual que é o caule, qual que é a flor, qual que é a folha e qual que é o fruto, beleza? Atividade 6. Leia as frases abaixo e complete-as corretamente. Então, a gente tem as partes da planta ali representadas pelo desenho e pela explicação daquela parte. E vocês vão ter que colocar o nomezinho da parte correta. Então, a gente tem os vegetais absorvem nutrientes do solo pelas, e aí tem o desenho. Qual que é a parte que ajuda os vegetais a retirar os nutrientes do solo? Depois a gente tem os vegetais respiram pelas pontinhos, pontinhos. Qual que é a parte que está ali desenhada? Depois lá embaixo a gente tem o fruto nasce da pontinhos, pontinhos e o desenho de uma é só completar. E depois do lado, dentro do fruto, fica em geral as pontinhos, pontinhos. E a gente tem um desenhozinho ali daquela parte da planta que vocês receberam para plantar o girassol aí na casa de vocês. Então, vocês vão ter que completar com as palavras, beleza, galera? A atividade de hoje tá bem tranquila. Eu vou deixar aqui no nosso grupo também as partes da planta pra gente fazer lá no nosso caderno. Então, vocês vão colocar lá no nosso caderno as partes da planta, vão fazer um desenho bem bonito da árvore, que a prof vai colocar aqui. Beleza, meus amores? E ó, agora sim eu vou explicar o nosso trabalho de ciências, nosso segundo trabalho de ciências. O que é que eu vou pedir para vocês? A gente está trabalhando as partes da planta. E vocês vão lá no caderno de desenho de vocês, vocês vão representar cada parte da planta utilizando colagem. Prof, o que posso colar? Vocês é que vão fazer para a prof. Então, utilizando os materiais que vocês conseguirem aí na casa de vocês, vocês vão elaborar o desenho da parte das plantas através de colagem. Pode utilizar folhas caídas, flores caídas que vocês encontrarem no quintal, galhos, pode usar cordão, pode usar barbante, pode usar tinta, pode usar o material que vocês tiverem aí. Eu vou deixar aqui no nosso grupo um exemplo de como eu vou pedir o trabalho de vocês, tá certo? Como que vocês podem estar elaborando essa colagem para o nosso caderno. Fizeram a atividade, galera? Lembra de bater a foto e mandar para a prof. É muito importante que vocês mandem as atividades para a prof, beleza? Então, por hoje é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. As partes da planta, os vegetais, é um conteúdo muito interessante, muito legal para a gente trabalhar. Beleza? Por hoje é isso. Espero que tenham gostado. A prof fica por aqui. Até amanhã. Tchau!